Bom dia, pessoal. Vamos começar a apresentação do caso, da segunda reunião anatomoclínica do ano. No caso, é uma paciente do sexo feminino, branca, de 32 anos. A queixa principal dela foi dor e fraqueza nas pernas. Tudo iniciou em janeiro de 2016, com quadro de fraqueza e mialgia de padrão latejante em panturrilhas de média intensidade. E o que chamava muita atenção nesse momento é que ela tinha uma intolerância para realizar qualquer atividades físicas, que melhorava o repouso e associada a discreto edema dos membros inferiores. Em agosto do mesmo ano, ou seja, 8 meses depois, ela evoluiu com cervicalgia de forte intensidade e com dificuldade para a sustentação da cabeça. No período também, ela apresentou uma piora da fraqueza nos membros inferiores, principalmente em cintura pélvica, que ela queixava bem, com dificuldade para subir escadas. Em janeiro de 2017, essa fraqueza evoluiu para também membros superiores, principalmente cintura escapular, e ela queixava-se de pentear o cabelo, estava com dificuldade para usar o secador e até dirigir. Em março de 2017, ela já estava dependente para as atividades de vida diária, como tomar banho e vestir-se, e referia também, nesse período, uma dor em mandíbula com dificuldade para mastigar. De interrogatório de sistemas, ela tinha uma queda de cabelo, sem área de alopécias, uma perda ponderal de 12 quilos nesse período de 1 ano, associada também a uma dispneia aos mínimos esforços nesse momento. De história patológica pregressa, ela tem em 2015 uma alteração hormonal que foi interrogada uma síndrome de ovários policísticos, onde fez uso por 8 meses de metformina e espironolactona, mas suspendeu por conta própria. De história familiar, ela tem um tio com mielite, que melhorou após o uso de prednisona, e um pai com diagnóstico de hipertensão e diabetes, e uma história de cardiopatia, um avô com neoplasia de esôfago. Negava tabagismo, etilismo, negava o uso de outras drogas, apenas uso na adolescência de maconha, que não foi continuado. E era uma pessoa que praticava surf, natação e corridas. De história ginecológica, 2 partos sem complicações, um ciclo menstrual regular e não fazia uso de anticoncepcionais. Ao exame clínico, a ectoscopia estava normal, a ausculta cardíaca normal, a ausculta pulmonar também normal. O que chamava a atenção é que ela apresentava uma taquicardia de base, que nesse caso estava 107 batimentos por minuto. Abdômen também sem alterações, extremidades também sem alterações. Ao exame neurológico, foi evidenciada uma fraqueza de predomínio proximal das cinturas escapular e pélvica, com a força de grau 4 e a força distal grau 5. Não conseguia sustentar a cabeça contra a oposição, não tinha atrofia nem hipertrofia de panturrilhas e o reflexo sem alterações. O que vale destacar é que quando se tentava fazer o exame físico, ela tinha uma tendência a desistir. De sensibilidade sem alterações, coordenações sem alterações e tinha uma marcha anserina. Nervos cranianos também sem alterações, ou seja, a única alteração dela era na força nesse momento e na marcha. Aqui nós temos a linha do tempo, para poder facilitar a compreensão da evolução clínica dela. Ela, em janeiro de 2006, começou com um quadro de mialgia, dor de média intensidade, que foi evoluindo, associada a um discreto edema, e chamava a atenção essa intolerância aos exercícios. Em agosto de 2016, começou a apresentar uma cervicalgia, piora da fraqueza, desta vez cintura pélvica. Em janeiro de 2017, essa fraqueza evoluiu para os membros superiores, apresentando também uma piora da mialgia. Em março de 2017, ela já estava dependente para as atividades básicas de vida diária. Em julho de 2017, ela foi internada para investigação. Nesse momento, qual a sua hipótese diagnóstica diante desses achados clínicos? Pronto, a maioria da plateia pensou em polimiosite. Vamos lá, continuar.
trouxe para a gente uns exames que foram realizados externo. Ela tinha uma CPK normal, aldolase normal, LDH, ITGO e TGP. Em várias ocasiões estavam normais. Eletroneurobiografia também normal. Todos fora do HC realizado. A gente tem de exames laboratoriais da internação, sem alterações do que chama a atenção no hemograma, PCR normal, função renal também, potássio também estava normal, TGO e TGP discretamente aumentadas e uma CPK normal. E aí também o LDH está um pouquinho elevado. E função tireoidiana também normal. A gente tem do UFAM um padrão nuclear homogêneo de 1:60, anti-LA, anti-RO, anti-SM, anti-RNP e o JO também não reagentes, que todos fizeram parte do diagnóstico diferencial. A gente tem o anti-HIV não reagente, o HCV também não reagente, hepatite B não reagente e o VDRL negativo. Diante disso, sem alterações que não demonstrava ter uma alteração muscular ao exame laboratorial, nós questionamos, pedimos uma interconsulta para a reumatologia para tirar a seguinte dúvida: ainda há uma possibilidade de ter componente inflamatório, mesmo com CPK normais e marcadores normais? A reumato nos sugeriu que o quadro não era sugestivo de miopatia inflamatória naquele momento, sugeriu uma avaliação da psiquiatria por causa do componente somatofórmico, que ela acreditava que estava associado, e também uma avaliação da neurologia. Pronto, aí com os dados clínicos disponíveis, e agora, como a gente poderia prosseguir essa investigação? Olha só, pessoal, a maioria escolheu biópsia muscular, seguido por repetir o eletroneuro no HC. Agora, eu chamar o Dr. Paulo Victor, médico assistente da radiologia, para discutir as imagens. Bom dia a todos. Então, na condução do caso, na verdade não foi feito o que vocês solicitaram, né? Foi feita a ressonância magnética antes. A gente tem uma ressonância magnética das coxas. Aqui a gente tem duas imagens no plano coronal, essa daqui da esquerda de vocês ponderada em T1, a da direita ponderada em T2 com saturação de gordura, quer dizer, o sinal da gordura é baixo, né? Essa sequência aqui é principalmente para avaliar anatomia e trofismo muscular, e essa aqui é para avaliar processos inflamatórios. Nesse plano coronal, a gente vê que não tem nenhuma alteração óssea, nesse plano não tem nenhuma alteração de trofismo muscular, e aqui a gente também não vê nenhuma grande área de edema muscular. Passar aqui para o próximo slide. É duvidoso aqui se distal é edema, mas pode ser só na periferia da aquisição, por exemplo, aqui também proximal tem um aumento de sinal, mas isso aqui é difícil de valorizar como edema verdadeiro. Aqui um plano axial mostrando a musculatura da cintura pélvica, mostrando que não tem nenhuma área de inflamação muscular, né? Aqui a articulação coxofemoral, aqui a pelve. Também não parece ter nenhum processo articular nessa imagem. É uma imagem axial ponderada em T2 com saturação. Aqui a gente tem imagens axiais ponderadas em T1, que a gente vai avaliar anatomia e trofismo muscular, a princípio também sem nenhuma área de hipotrofia ou lipossubstituição significativa. Avaliando mais a cintura pélvica, né, a gente, como não tem nenhum processo inflamatório ou atrofia, a gente já começa, embora já afastada, aquela hipótese de miopatia inflamatória já fica também menos provável. E aqui imagens consecutivas no plano axial da coxa, em que a gente avalia aqui a coxa esquerda, né? Então aqui é medial, aqui é lateral. A gente tem os compartimentos anterior, medial
e posterior, ou extensor, adutor e flexor, e o que a gente observa é um pouco de, bem discreto o achado, mas umas áreas de gordura permeando os ventres musculares, principalmente do compartimento flexor. Então a gente vê umas áreas de sinal mais alto em T1, né? Comparando esses músculos aqui com o quadríceps, né? A gente vê que aqui há um pouco mais de gordura do que no compartimento extensor. Então só para resumir os achados, né? Acho que a única coisa positiva real é essas áreas de lipossubstituição bem discreta dos flexores da coxa. Eu fiquei com uma dúvida. Você não conhecendo a clínica, você poderia dar, o seu diagnóstico poderia ser compatível com a normalidade, ou essa alteração é certamente patológica e você sugeriria ao médico que prosseguisse a investigação? Essa alteração não é certamente patológica, pensando numa alteração. É sempre fácil quando a gente chega na reunião e a gente vê o pessoal da outra área, a gente já sabe qual é o diagnóstico, né? Dependendo do especialista, você convidar, você sabe qual é o diagnóstico. Exatamente. Então, a gente acaba valorizando mais. Mas isso aqui poderia, sem dados clínicos, isso aqui poderia passar despercebido. Então, acho que é um achado bem sutil mesmo. Na verdade, eles até podem confirmar, é um achado bem sutil mesmo. Perfeito, muito obrigado. Continuando a discussão anatomopatológica e da neurologia, estou presente do Dr. André Macedo e o professor Edmar. Eu queria chamar o Dr. André para complementar a apresentação. Bom dia a todos. Nesse momento aqui, a gente tinha então uma paciente com alterações leves e inespecíficas até então, e inclusive com diagnóstico diferencial de ter um distúrbio somatoforme. E eu lembro bem que a R3 do caso, que hoje é preceptora de vocês, a Thaís insistiu muito desde o início de que a paciente teria sim um quadro clínico que deveria ser valorizado, apesar de CPK normal, eletroneuromografia normal. E foi decidido fazer previamente um exame não invasivo, que é o exame de imagem, a ressonância magnética. E cada vez mais é o que a gente tem feito quando a gente suspeita de um quadro muscular e não tem muita certeza de como é que está o comprometimento do músculo, antes de a gente partir para um exame mais invasivo, como a biópsia muscular, que foi escolhido aqui pela maioria como exame de investigação, a gente tem escolhido a ressonância magnética para nos ajudar. E a ressonância também tinha sinais muito sutis, sinais, mas que a gente acabou considerando que no contexto de uma pessoa de 30 e poucos anos, ativa, que fazia caminhada, surf, natação, etc., que não estaria muito compatível esse grau de lipossubstituição. E a gente optou então por prosseguir a investigação. Mas eu concordo com o Paulo Lito que são alterações muito sutis e inespecíficas. Eventualmente a gente pede uma ressonância magnética dessa e fica muito evidente uma determinada distrofia, doença muscular pelo padrão, mas aqui não, aqui é inespecífico. Então a gente decidiu partir para a biópsia muscular. Aqui é só para contextualizar vocês um músculo normal, tá? Porque eu vou mostrar o músculo, vocês já imaginam que esteja alterado. O músculo normal, a fibra muscular, ela tem um formato poligonal com núcleo na periferia. A fibra, basicamente, ela está aqui para contrair. Então, todo o interior dela tem um aparelho contrátil, que é a actina, miosina e mitocôndrias para gerar energia disso. E a gente tem dois tipos celulares, aqui não dá para dividir bem, que é a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2. E a gente tem uma mescla dos dois, uma fibra mais oxidativa, com mais presença de mitocôndria, e outra menos oxidativa, mais para resistência, que é a fibra tipo 2. Aqui a biópsia o que vocês observam é que aquele formato poligonal e algumas fibras você perdeu,
tem atrofia de fibras, tá? As fibras meio atrofiadas. E o mais importante, que o interior das fibras, onde a gente esperava um rosa homogêneo, a gente tem esses buraquinhos aqui, que são vacúolos. Alguma coisa está se acumulando dentro da fibra, a gente ainda não sabe o que é, mas isso aqui não era para estar aqui. Então, esse aspecto aqui, a gente está vendo aqui, eu nem expliquei a vocês, é uma hematoxilina eosina, é uma coloração histológica básica, que vocês conhecem, que a gente usa bastante músculo para entender da anatomia da fibra muscular. Essa coloração vocês acabam não conhecendo muito, mas é muito particular em biópsia muscular, que é o tricrômio de Gomori, que a gente também observa, é uma cor diferente, mas a gente observa a estrutura da fibra muscular e fica ainda mais evidente aqui os buraquinhos. E é interessante vocês observarem que esses vacúolos eles estão muito mais acumulados em um tipo de fibra do que outro, não estão em todas as fibras, né? E depois a gente vê que as fibras que têm o maior acúmulo desses vacúolos são fibras do tipo 1, fibras que dependem muito da respiração mitocondrial, da atividade oxidativa, né? Então já é um dado para a gente que não é uma coisa distribuída igualmente entre os dois tipos de fibras. Aí a gente foi. Primeiro, eu quero que vocês observem o lado esquerdo, que foi como evolutivamente a gente fez a biópsia, né? A fosfatase ácida está dentro das colorações padrões que a gente faz, e a fosfatase ácida para a gente marca atividade lisossomal, o quanto a célula está utilizando o aparelho lisossomal, ou porque está necrosando, ou porque tem alguma coisa acumulando que não era para acumular, que precisa ser retirado. E a gente vê, o normal é que a fibra esteja pálida aqui algumas estão normais, pálida como essas. Mas algumas fibras, que são exatamente aquelas fibras do tipo 1, que tem os vacúolos, elas têm uma coloração rósea da fosfatase ácida, indicando uma maior atividade do lisossomo nessas células. Nesse momento, a gente tinha até aqui de colorações. E das hipóteses diagnósticas da paciente que a gente tinha neste momento, a principal era de miopatia metabólica, que é um importante diagnóstico diferencial daquilo que vocês consideraram que é a polimiosite. A miopatia metabólica, ela tem um quadro que lembra muito da paciente, que é intolerância ao exercício, dispneia, uma dificuldade respiratória e muita mialgia, muito mais mialgia do que os pacientes com polimiosite. Então, esse quadro de dor muscular, às vezes os pacientes têm câimbras também, intolerância a exercício, o diagnóstico diferencial que a gente tem que impor é miopatia metabólica. Quando a gente faz uma biópsia e vê vacúolo acumulando dentro da fibra, isso reforça a nossa hipótese de que há um mau funcionamento da sequência enzimática que vai produzir energia. Só que vocês vão se lembrar que a gente produz energia em diferentes vias. A gente tem a via glicolítica, que utiliza o glicogênio estocado aqui no músculo para gerar glicose, uma via anaeróbica, onde disfunção das enzimas dessa via levam às glicogenoses, doenças do glicogênio. Mas a gente tem uma outra via, que é uma via da atividade física mais sustentada, que é a via onde você vai usar os ácidos graxos dentro da cadeia oxidativa, dentro da mitocôndria, que é a via da metabolização, da beta-oxidação lipídica, da metabolização dos ácidos graxos, ela entra um pouquinho, minutos depois do início do exercício, para você fazer aquele exercício de média e longa duração. E quando a gente pensa em uma apatia metabólica com esse quadro clínico, a gente tem esses dois caminhos. Ou pensar numa glicogenose, ou pensar numa lipidose, um defeito na beta-oxidação lipídica. E nesse momento eram as duas hipóteses que a gente tinha para paciente. Dentre as doenças desses grupos, a gente tem uma que a gente sempre considera, que é a doença de Pompe. A doença de Pompe é um defeito enzimático na via da via glicolítica, onde o paciente clinicamente tem muito comprometimento respiratório. E nesse momento a gente estava muito preocupado porque ela tinha esse cansaço aos mínimos esforços. A doença de Pompe no adulto, ela costuma ter mais fraqueza muscular em cinturas pélvica e escapular, de forma bem proeminente, e um curso mais arrastado.
Um pouco diferente dessa paciente, que foi um curso aí de 1 ano e pouco, com muita intolerância ao exercício e comprometimento respiratório. Mas o fato de ela ter esse comprometimento respiratório foi o que nos chamou a atenção para considerar doença de Pompe nesse momento. E outro fator é que a atividade lisossomal estava muito ativa, que é um aspecto que a gente vê na doença de Pompe, nessa glicogenose, a glicogenose tipo 2, por deficiência da alfa-glicosidase ácida, que é uma enzimazinha que participa da respiração anaeróbica, da produção de energia anaeróbica. Só que a gente tinha até esse momento essas imagens e a gente direcionou o diagnóstico para esse sentido do ponto de vista ambulatorial. Ela foi então solicitada um teste enzimático para ela, para ver a atividade dessa enzima, alfa-glicosidase ácida. Mas, em paralelo, a gente optou por fazer uma coloração adicional, que é essa que vocês estão vendo aqui à direita, que a gente chama de oro, que é uma coloração direcionada para lipídios. A gente cora lipídios e o lipídio fica vermelho. O que a gente vê aqui é que todos aqueles vacúolos eram lipídios. Então, na verdade, o que estava sendo acumulado não era glicogênio, como inicialmente a gente poderia pensar e direcionar para a doença de Pompe, mas sim o que estava sendo acumulado era lipídio. Então, provavelmente, a paciente tinha uma lipidose. E aí, nesse momento, a paciente já estava de alta, já estava em segmento ambulatorial. E aí, no segmento ambulatorial, após a alta, alguns exames foram realizados. Ela realizou uma espirometria diante daquela queixa de falta de ar, e a espirometria ela mostrou uma redução do CVF, do VF1, e que, apesar de inespecífica, pode representar para a gente um distúrbio restritivo. Foi realizado também um exame que é chamado perfil de acilcarnitina, onde a gente dosa no sangue alguns metabólitos lipídicos, que são as carnitinas de cadeia curta, média e longa, para ver se elas estão aumentadas. E, curiosamente, o da paciente veio inespecífico, não mostrou aumento dessas cadeias e dessas acilcarnitinas, o que dificultou a gente pensar na lipidose. E aí veio a atividade enzimática para a doença de Pompe, que foi negativa. Nesse momento, a paciente ainda estava em acompanhamento ambulatorial, mas ela apresentou uma piora muito acentuada, uma piora clínica muito acentuada, e ela inicialmente procurou o ambulatório da neuro em tetraparética, em cadeira de rodas, incapaz de deambular, incapaz de sustentar a cabeça, com um dropped head e com muita dispneia, uma intensa dispneia, que no momento que a gente avaliou ela no ambulatório, a gente indicou internação. A paciente optou, ela não quis ficar internada no hospital porque ela tinha um seguro de saúde e optou, portanto, ser internada no hospital privado. E onde eu acompanhei ela ficou 2 meses internada no hospital privado. E naquele momento ela tinha uma piora muito grande da mialgia, mas a ponto de ela precisar de opioide em altas doses. Ela precisou usar PET de fentanil por muito tempo por causa de dores e mialgias muito intensas, uma dispneia aos mínimos esforços, necessitando um acoplamento imediato no BiPAP. Quando ela chegou, ela ficou dependente de BiPAP a maior parte do tempo no hospital. Ela teve uma perda adicional de peso, ela já perdido 12 quilos, ela perdeu 5 quilos em pouquíssimas semanas. Ela estava disfágica nesse momento, não conseguia deglutir, tá? E acamada. Nesse momento, então, o exame neurológico mostrava um pescoço, uma cabeça caída, uma força grau 2 cervical, ou seja, ela não conseguia vencer nem a gravidade, uma força grau 2 proximal dos membros também, e uma força grau 4 distal incapaz de caminhar. Aqui a imagem da paciente incapaz de ambular, muito emagrecida. Isso aqui era o máximo que ela conseguia levar os membros superiores, tá? Proximalmente ela não conseguia vencer a gravidade. Só para dizer que ela tinha uma escoliose aqui, a gente não sabe o quanto isso também podia estar associado a algo mais crônico dela. Pois bem, a evolução dela foi a seguinte: ela no hospital foi optado, então, na verdade ela recebeu de alta do HC já com L-carnitina e coenzima Q10, que são suplementos para
respiração mitocondrial para ajudar a utilização de ácidos graxos pela mitocôndria. Então, ela estava em uso de L-carnitina com enzima Q10. O que a gente fez nessa internação foi aumentar as doses. E nesse inteirinho a gente viu o resultado, foi aí que a gente teve o resultado da biópsia com presença de lipídios, e aí a gente optou por introduzir, como recomendado na literatura, a riboflavina, né? Vitamina B2, que em alguns casos de lipidose são riboflavina responsivas. E a gente optou por iniciar B2. Paciente extremamente grave. E o interessante é que a paciente, no segundo dia de uso da riboflavina, ela começou a ter melhora. E com 3 semanas de uso de riboflavina, ela estava assintomática. Ou seja, ela tinha uma lipidose responsiva à riboflavina. E quando ela internou, a gente solicitou, então, a gente já imaginava no diagnóstico de miopatia metabólica, então a gente solicitou um estudo molecular, um estudo genético, tá? Um exoma para avaliar a presença de mutações dessas enzimas, de alguma dessas enzimas da cadeia metabólica, de geração de energia, e o exoma veio, depois de a gente ter iniciado empiricamente a riboflavina, a gente pôde fazer, portanto, o diagnóstico retrospectivo, vieram 2 mutações patogênicas nesse gene, que é um gene, uma flavoproteína transportadora de elétron. Tá? 2 mutações patogênicas em heterozigose composta. Então, a paciente foi então diagnosticada com essa condição chamada deficiência de múltiplas desidrogenases, também chamada de MAD, que é uma condição onde a mutação nessa flavoproteína, que dentro da cadeia respiratória, ela é uma doadora de elétrons para os complexos da mitocôndria, fazer respiração celular e gerar ATP. Os pacientes com mutação nessa enzima, eles não conseguem efetivamente doar esse elétron. E a gente não sabe bem como, mas se a gente suplementar riboflavina em altas doses, a gente aumenta dentro da mitocôndria a quantidade dos FADs, as flavinas, adenina, dinucleotídeo, e a gente consegue, então, estabilizar essa proteína mutante. E, de alguma forma, o paciente consegue fazer a respiração celular mitocondrial que ela não estava conseguindo. Tá? Não necessariamente uma deficiência da riboflavina. Riboflavina, lembrando vocês, é um cofator dessa sequência, dessa cadeia enzimática, é um cofator do FAD, tá? Nessa transferência de elétrons. Você dá uma carga alta de riboflavina, de alguma forma, isso suplanta esse defeito nessa proteína transportadora de elétrons. Então, o desfecho foi favorável, poderia não ser, mas foi favorável. E ontem a gente conversou, se reuniu com a clínica médica e o pessoal da radiologia, e a gente acabou levantando alguns pontos de interesse para vocês clínicos considerarem nesse caso. É um caso muito difícil, não é raro, assim, é incomum, mas tem muitos casos já relatados em literatura, séries de casos, mas na verdade é uma condição mais subdiagnosticada e pouco conhecida do que propriamente uma doença de poucos casos relatados. Estima-se que tem mais do que 400 casos em literatura já relatados dessa condição, então é uma das coisas mais raras. Mas para vocês, para o clínico, que é o médico usualmente que recebe inicialmente esses pacientes com intolerância a exercício, uma fraqueza muscular, que no caso aqui foi uma fraqueza inespecífica, algumas mensagens para casa vocês têm que levar. A primeira coisa é nunca desistir de um diagnóstico se você acredita que esse paciente pode ter uma doença de fato, que foi o que a equipe fez, o que foi que a R3 fez e insistiu no diagnóstico. E eu vou te dizer que no início ela acreditava muito mais no diagnóstico do que eu, particularmente quando fui chamado para ver o caso. Então, não desistir do diagnóstico. O outro ponto é não considerar que um paciente que tenha CPK e eletroneuromiografia normais não tem miopatia. CPK e eletroneuromiografia são alguns instrumentos de um grupo de exames que a gente tem para investigar o músculo. Tá?
E hoje a gente tem o artifício, o instrumento da ressonância muscular, que cada vez mais tem sido utilizada como um teste não invasivo para a gente visualizar melhor a estrutura muscular, né, que você pode ver atrofia, lipossubstituição, presença ou não de edema muscular, que você pode te ajudar a pensar ou não na miopatia inflamatória, que foi o diagnóstico inicial, e compatível, não está errado de pensar em uma polimiosite no início, só quando você vê o CPK baixo que fica vendido e deixa muito pouco provável. Mas utilize um instrumento não invasivo, que é a ressonância muscular de coxas, que você consegue ver o principal agrupamento muscular que a gente tem, os principais agrupamentos musculares que a gente tem. Não atrasem a solicitação, em caso de suspeita de miopatia, de especialistas em neuromuscular, porque o pool de doenças é muito grande e alguns raros, desconhecidos, difíceis de fazerem diagnóstico. Então, é interessante que, diante de uma suspeita, havendo a persistência da hipótese, solicitar e referendar o paciente para os especialistas em miopatias. Um outro ponto importante é que essa paciente ela tinha uma intolerância a exercício com comprometimento respiratório, com dispneia. Tá? Isso, em neuromuscular, direciona a gente para a hipótese de miopatia metabólica. Então, guardem miopatia metabólica dentro do diagnóstico diferencial dos comprometimentos respiratórios. Vocês viram que a espirometria mostrou um padrão restritivo, um padrão de fraqueza ventilatória. Então, ponha não só o MAD, essa lipidose, mas também doença de Pompe e outras miopatias metabólicas nesse diagnóstico diferencial. Pois bem, eu acho que estamos abertos a perguntas e a discussão. Obrigado. Queria agradecer a sua excelente discussão, que foi extremamente didática para todos aqui presentes. Observando a comunicação não verbal da plateia, né? Primeiro a frustração com errar o diagnóstico, e depois a alegria com o caso não ter tido um desfecho desfavorável, porque talvez vocês imaginassem que a gente fosse mostrar a autópsia, né? E ver os resultados da autópsia, e de repente a paciente ficou boa. Eu acho que entre as muitas belezas da medicina interna, esta é uma delas, você usar a tecnologia disponível para fazer um diagnóstico e poder ajudar o paciente. Então, eu acho que essa é uma das take-home messages mais importantes. Nós temos que buscar o diagnóstico do paciente, né, e usar de forma racional a tecnologia para chegar nele. É claro que nós, muitas vezes, como não foi nesse caso, a gente chega ao diagnóstico sindrômico. A gente precisa de um especialista mais focado para chegar no diagnóstico definitivo, né? Eu acompanhei essa paciente desde o começo. A gente tinha certeza que não era um transtorno somatoforme, ela não tinha nada que sugerisse algo ligado a algum transtorno psíquico, algum transtorno mental. A gente perguntava muitas vezes para ela sobre sintomas de depressão, né, Thaís? Ela falava, claro que eu estou triste, eu não consigo dar banho nos meus filhos, eu não consigo subir a escada, eu não consigo pentear o cabelo, né? Então, mas a gente realmente não sabia qual era o diagnóstico, a gente precisou realmente da ajuda deles. E outro comentário que eu queria fazer é que é uma doença rara, uma doença raríssima. Mas doenças raras são raras. Mas se a gente somar todas as doenças raras, muitas pessoas têm doenças raras. Existe até um registro no Canadá de doenças raras. É que muitas das doenças raras não são graves. Então as pessoas têm sintomas inespecíficos e são acompanhados sem diagnóstico, na atenção primária e na secundária. Quando a doença rara passa a ter sintomas importantes, que aí a gente se preocupa com o diagnóstico. Então, é outra lição desse caso. E a última vocês perceberam que a vitamina B2 serve para alguma coisa, né? Porque quando a gente está complexo suprir para o paciente, nós estamos pensando na B1, na B6, na B12, parece que a B2 é importante também. Alguém tem alguma pergunta? Tem um comentário?
Outro ponto que eu gostaria de colocar é que, normalmente, quando você pensa em doença genética, você pensa em um quadro mais arrastado, muitas vezes até congênito, onde a manifestação é de longa data, começou na adolescência, né? Isso até acontece na doença de Pompe. Você vai perguntando ao paciente, você vai notando que a queixa é mais antiga, e o paciente não tinha percebido. Mas nessa condição tem uma situação muito curiosa que dificulta o diagnóstico. O indivíduo é completamente normal, aí de repente algum fator desencadeante faz com que a doença comece a se manifestar. Então, um processo infeccioso, um quadro de estresse, são várias situações que deflagram o início dessa condição. Então, normalmente, você não pensa em uma doença genética no indivíduo que estava bem até alguns dias atrás e, de repente, começa a manifestar um quadro de evolução subaguda. Mas essa é uma prova que, mesmo numa situação de evolução subaguda, ela pode ter uma causa genética por algum motivo que está desencadeando, por algum fator desencadeador. Isso ocorre também naqueles indivíduos que têm rabdomiólise. O indivíduo passa bem a vida inteira e de repente ele vai para a academia, faz um excesso de atividade física, então ele tem uma lesão muscular maciça. Na verdade, o problema, muitas vezes, é uma mutação que causa uma predisposição maior a um defeito metabólico quando há necessidade da utilização do ATP. Então ele manifesta a doença. Então é só para a gente pensar nisso. Muito obrigado pelo comentário. Alguma pergunta para os nossos discutidores? Não, eu só queria saber, eu sempre fiquei pensando se por acaso teria algum resultado da ressonância que a gente não prosseguiria com uma biópsia depois da ressonância, entendeu? Questionando realmente se depois de, assim, num certo período lá, não fosse a biópsia ser o próximo passo e não a ressonância. Isso é uma pergunta bem interessante, porque a gente sempre se preocupa em qualquer estudo patológico, você indicar um exame que é invasivo e vir resultados inespecíficos e não ajudar. Principalmente com CPK normal, eletromiografia normal e dúvida diagnóstica. O que já foi estudado é que a ressonância ela consegue aumentar a chance de sair um diagnóstico da biópsia de uns 10 a 20%, até 60% a 70% de chance de diagnóstico. Então, a ressonância consegue aumentar esse grau de positividade do exame. Então, em situações como essa, é bem interessante. Agora, se o cenário fosse outro, a ressonância... eu vou dizer a você que a ressonância do jeito que está, ela foi definitiva para a gente fazer uma biópsia sem ter nenhuma dúvida de que ela tinha indicação de biópsia. Se viesse negativo, de fato eu não sei como seria esse cenário, mas provavelmente a gente, continuando considerando a hipótese metabólica e principalmente o comprometimento respiratório não justificado por outras causas, a gente iria para a biópsia muscular pensando no diagnóstico de miopatia metabólica. Tá? Paulo, não sei se o Paulo quer. Mais algum comentário? Então, eu agradeço muito a todos os convidados e a todos os presentes.